Fala pessoal, tudo bom? Bem, quero falar com vocês o seguinte, a nossa terceira videoaula sobre vetores, tá? Hoje nós vamos estar falando da decomposição de vetores e da regra do paralelogramo, tá? Que são as coisas mais importantes, né? O conteúdo assim de vetor que é mais importante para nós dar continuidade no nosso curso aí de física durante o primeiro ano, tá? Você tem então situações que é necessário você utilizar tanto essa regra do paralelogramo como essa decomposição. Por quê? Porque nós vamos passar a falar de movimento em duas dimensões, tá? Em dois sentidos, duas direções, melhor dizendo. Então, beleza. Então, assim, o que eu recomendo a vocês? Se você não tem visto, né, você está pulando aula porque está com preguiça, não faça isso, senão você não vai conseguir compreender, não vai conseguir entender. Tá? Assista a videoaula número 1, a número 2, tá? Faça a atividade proposta lá, a proposta número 1 da atividade de vetores, para depois você vir assistir essa aula. Tá? E aí, depois que você assistir essa terceira aula, você faz a proposta número 2. Tá? Que está relacionado somente com os conteúdos que nós vamos ver agora. Bem, vou estar falando aqui, vou estar diminuindo essa tela, tá? Vou diminuir bem pequenininho, tá? Para que vocês possam ver mais o slide do que eu, ok? E vamos lá, tá? Vou botar aqui, beleza? Partiu. Tá demorando um pouquinho. Enquanto demora, eu vou tomar o meu tererê, tá? Bem, regra do paralelogramo. O que é o paralelogramo? Um quadrilátero qualquer, né, que não tenha aí não tem um ângulo reto, tá? Então temos aí, ó, tá representado dois vetores, na verdade três, né? Mas vamos imaginar aí que são esses dois vetores. O meu vetor A e o meu vetor B, tá? Que eles formam um ângulo entre si, né? Esse ângulo que eu vou chamar ele de θ. O que acontece? Então, se eu quiser somar esses dois vetores, eu vou ter uma resultante, que é o meu R aqui, tá? Lembrando, esse lado superior aqui, ó, vale A também, tá? Isso aqui vale A e isso aqui vale B. Eles são do mesmo tamanho. E se você separar a parte de cima com a parte de baixo, você vai obter, tá, uma regrinha, né? E aí você vai chegar na chamada lei dos cossenos. Tá? Eu não vou falar aqui, tem uma videoaula sobre isso, a regra do paralelogramo, tá lá num canalzinho, né? Um canalzinho que eu gostei, que eu vou indicar a vocês, se chama Física 2.0 no YouTube. Dá uma olhadinha lá, ele explica mais ou menos como é que faz isso. Se você não entender, você digita no YouTube, lei dos cossenos, vai explicar onde vai chegar na fórmula. Eu vou mostrar para vocês apenas a fórmula para ficar mais tranquilo, tá? Para a gente não delongar, a nossa videoaula ficar grande e você também às vezes não compreender. Beleza, então qual que é a lei dos cossenos, professor? Essa daí, ó, né? A minha resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ. Tá? Quando eu vou usar essa regra do paralelogramo, professor? Toda vez que eu quiser saber a resultante entre dois vetores que eles não sejam, tá? Lembra que eles não sejam nem mesmos sentidos, nem de mesma direção em sentidos opostos, ou que eles sejam perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si, eu vou ter que utilizar essa regra de paralelogramo, tá? Então, essa aqui é a chamada lei dos cossenos, beleza? Vamos fazer um exemplo para nós entendermos, tá? Tá aí, ó, num plano π temos dois vetores A e B de mesma origem, formando um ângulo de 60 graus entre si. Se o módulo dos vetores A e B são respectivamente 3 e 6, determine o módulo do vetor resultante. Ele quer saber né? Quando se eu for somar esses dois aí, tá? O meu vetor soma, o meu vetor resultante, ele quer saber quanto que é. Tem um pequeno errinho aí que eu esqueci, né? Agora que eu estou vendo aqui, né? Que é isso aqui, gente, ó.
eu coloquei, né, representei graficamente A maior do que B. Se você olhar aqui, né, olhando aí, você vai ver que A está maior do que B. E os módulos eu coloquei diferente, tá? Não tem problema, não vai mudar nada na nossa conta. A gente vai ver que não vai mudar, não vai poder mudar nada, tá? Mas coloquem certo, se vocês não quiserem, podem deixar do mesmo jeito, tá? Mas é só a representação gráfica que ficou um pouquinho errada. Mas não tem problema, não vai fazer muita diferença no nosso resultante, no meu vetor resultante. Onde será esse vetor resultante? Dessa maneira que está graficamente, ele vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Né? Nesse sentido, esse aqui é meu vetor R, é o meu vetor resultante, tá? Meu R é estiloso, né? Igual do Roger Federer, Ronaldinho. Beleza, tá? Esse é meu vetor R. Então aqui, esse meu ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a regra do paralelogramo, ou seja, a lei dos cossenos, tá? Para determinar esse vetor resultante. Então, substituindo os valores, né? Eu vou utilizar 3, para B eu vou utilizar 6, e no cosseno aqui nesse θ, vou utilizar 60 graus. Então, eu vou ter isso aí, ó. 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 3, vezes 6, vezes cosseno de θ. Tá? 3 ao quadrado é 9. 6 ao quadrado, 36. 3 vezes 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Cosseno de 60, professor. Se você tiver uma calculadora científica ou não, tá? Cosseno de 60 vale meio. Então, ficou aí, ó. Dessa maneira, né? Então, R ao quadrado, resultante ao quadrado, é toda essa somatória. Professor, eu posso somar tudo aqui primeiro? 9 mais 36 mais 36 para depois dividir por meio? Não, né? Prioridade aqui, a multiplicação primeiro. Então, nós vamos dividir, né? 36 dividido por meio, ou seja, de 36 vezes meio, 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, fica 9 mais 36 dá 45, né? 45 mais 18, 63. Eu tenho minha resultante ao quadrado, eu quero a resultante. Então, extraio a raiz, eu vou ter que o valor, o módulo desse vetor aqui deu 7,93 unidades, tá? Poderia ser centímetros, poderia ser metros, quilômetros, tanto faz, não importa para mim, tá? Porque eu sei que ele vale isso aí, ó, 7,93, tá? Essa é a regra do paralelogramo. Então, resumindo, quando é que eu vou ter que usar a regra do paralelogramo? Toda vez que os meus ângulos entre os meus vetores forem diferentes de zero, ou seja, porque eles não vão estar no mesmo sentido, tá? Ou eles estejam, né? Lembrando lá dos casos particulares, é só olhar no caso particular lá da área número 2, mas lembrando, eles têm, ou se eles não tiverem no mesmo sentido, não tiver dois vetores assim, né, no mesmo sentido, ou vetores nos sentidos opostos, tá? Ou vetores perpendiculares, que têm sentidos e direções diferentes, tá? Esses são meus três casos particulares. Toda vez que eu não tiver nesses três casos, vou ter que utilizar a regra do paralelogramo, beleza? Vamos para frente, tá? Ok? Qualquer coisa vocês não pausem aí para vocês copiarem e depois não play. Vamos lá. Agora, decomposição de vetor. Para que isso? Para que eu vou precisar saber da decomposição de vetores? No caso ali, né, no caso anterior, nós descobrimos a resultante. Mas vai ter situações onde nós já sabemos essa resultante, né, e nós queremos saber de onde vem essa resultante, tá? Aqui ficou apagado, mas ficou fora da animação aí, mas não tem problema. Então vamos lá. Todo vetor pode ser inserido em um plano cartesiano, tá? Um plano qualquer. Imaginamos que o vetor A tem uma inclinação em relação θ, né? Em relação à horizontal. A inclinação, na verdade, aqui é a inclinação θ em relação, corta isso aqui, ó. Tá? Inclinação θ em relação à horizontal, o eixo X. Podemos encontrar suas componentes horizontais e vertical, eixo X e eixo Y, respectivamente. Como? Né? Então, aqui, ó, imaginamos que eu tenho o valor disso aqui, tá? E o valor,
o meu módulo desse A, né, desse vetor A, que é esse em vermelho, né? Ele está aqui uma angulação θ em relação ao meu eixo, né, x. Lembrando, essa distância aqui é a x, não é isso? É a y, desculpa, é o mesmo tamanho de a y, né? Essa distância aqui, ó, é a x, tá? Olha aí, gente, o que que teve aqui, ó? O que que nós tivemos aqui? Um triângulo retângulo, né? Tanto aqui em cima, né? Tanto aqui em cima, como... Opa, apagar. Agora não tô errado. Tá? Tanto aqui em cima, como aqui embaixo, nós vamos formar um triângulo retângulo, né? Que forma 90 graus. Bem, então, esse tamanhozinho aqui é o mesmo desse, e esse tamanho é o mesmo desse aqui de cima, tá? Então fica mais fácil. Então o que que nós vamos utilizar? Como vocês já viram, vamos ter que utilizar seno e cosseno, né? Então, olha lá, o que é cosseno? Cosseno de θ é a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E os senos? Seno de um ângulo. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente? É aquele que está junto, né? Adjacente junto. É só lembrar do J, adja, junto. Tá? Oposto é oposto, tá lá do outro lado. Né? Então tá aqui, ó. Meu cateto adjacente ao meu ângulo θ é AX, tá? É o módulo de AX. E a minha hipotenusa é aquele ângulo oposto, né? O que está de frente ao meu ângulo de 90 graus. Então, é o módulo de A. Tá? Como eu estou querendo saber AX, né? Quanto que vale essa componente AX, o A passa multiplicando, então vai ficar AX é igual a vezes o cosseno de θ. E o seno? Né? O seno é para Y. Olha lá, ó. Tá? Então vai ficar AY é igual a vezes o seno. Desculpa, gente, ó. Aqui, ó, não é cosseno. Por que tá ligando os ponteiros aí? Não é para ligar não, pô. Aí. Tá? Aqui, ó. É seno, tá? Seno. Escrevam seno. Copiem seno aí. Ok? Ficou errado. Tá? Eu não tenho que gravar tudo novamente. Então ali é seno, não é cosseno. Tá? Beleza, então toda vez que eu for encontrar as as componentes, tanto horizontal e vertical, de um vetor que não esteja, né, no meu eixo Y ou no meu eixo X, eu vou ter que utilizar essa regrinha, isso aqui, ó, isso e isso daqui, né? Então, para no eixo Y, no eixo X, A vezes o cosseno de θ, no eixo Y, A vezes o seno de θ. Há momentos que nós vamos inverter isso aí, mas é a mesma ideia, tá? Mas vamos trabalhando assim por enquanto. Professor, se eu quiser, então, e se eu tivesse componentes e quiser o módulo? Tá aí, ó, só fazer isso, ok? Lembrando, se forem, né, nessa situação, tá? Eu tenho as componentes e quero saber a resultante. Eu posso utilizar essa regrinha, ok? Se o meu ângulo for igual de 90 graus, eu tiver um triângulo retângulo, tá? Eu posso utilizar isso aqui. Caso não tenha um triângulo retângulo, eu não posso utilizar. Bem, vamos lá. Então vamos fazer um exemplo sobre, né, nessa questão de decomposição de vetores primeiro. Depois nós vamos fazer a situação inversa, onde eu já tenho as componentes e quero determinar o módulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Não, só isso. Vamos lá. Tá aí, ó. Exemplo 1. Um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo com inclinação de 30 graus em relação ao horizontal. Tá aqui, meus 30 graus está bem aqui, ó. Cadê minha canetinha aqui? 30 graus, tá?
Determine as velocidades no eixo X e no eixo Y do avião. Né? Aí eles deu aí os dados, né? O cosseno de 30 vale 0,886 e o seno, tá? Porque a corretora otorgada botou 100, mas o seno de 30 vale 0,5, meio. Bem, essa situação é como a gente pensasse o seguinte: esse avião, nesse momento que ele está, né, subindo dessa forma, ele está tanto tendo um deslocamento em X como um deslocamento em Y. Então esse vetor velocidade, que também pode ser um vetor de deslocamento, ele está sendo nessas duas direções, né? Só que nós vamos ver que para uma direção ele anda mais rápido do que uma velocidade que na outra direção. Então é como se eu quisesse a direção, né, as minhas velocidades na horizontal, a minha velocidade na vertical. Vamos ver isso, ó. Como eu falei, tá aí, ó. Então, no caso, né, na formulazinha lá do passado, né, aqui desse slide aqui, era AX e AY, tá? Eu posso colocar qualquer letra, gente, é sempre um vetor. Como eu estou falando do vetor velocidade, eu vou colocar vetor Y, né, velocidade na minha direção Y, meu eixo Y, e a minha velocidade no meu eixo X, tá? Aqui, ó, a velocidade nesse sentido, tá? Aqui em X, ó. Esse aqui é o meu Vx. Se eu quisesse ir aqui, é o meu Vy, tá? Tá aí, ó. Vy, Vx. Tá aí. Então, ó. Então ficou Vy igual a V cosseno θ, Vx, V seno θ. Vamos fazer o Vy primeiro, né? Eu sei que o meu módulo da minha velocidade V é 200 vezes o cosseno de 30. Ele deu o cosseno de 30 é 0,886. Então substitui, ao multiplicar eu vou ter que em Y, meu avião ele anda com uma velocidade, ele está subindo ali, a cada segundo ele sobe 173 metros,2, tá? Então, para cada segundo que passa, esse avião subiu aqui, ó, 173 metros. E assim vai subindo. Ok? Agora, na direção X, 200 seno 30, né? Seno de 30 vale meio. 200 vezes meio dá 100 metros. Enquanto ele está andando 173 metros assim, anda 100 metros assim a cada segundo, tá? Bem, gente, isso aqui pode ter, esse ângulo pode ser 30, 15, 20, 10, 18, 40, qualquer outro ângulo, né? Só não pode ser um ângulo de 90 graus. Se for um ângulo de 90 graus, ele está fazendo movimento em uma direção. Aí não tem porquê da gente fazer decomposição de vetores, tá? Ou mesma coisa se o ângulo, né, for zero, ou seja, você tem aqui, né, um movimento apenas horizontal, tá? Então, toda vez que eu tiver uma inclinação com a minha horizontal, uma inclinação com a vertical, a gente vai utilizar essa questão de decomposição de vetores. Vai ficar mais fresco quando a gente for trabalhando, né? Nós temos esse problema aí de poucas vezes nós termos poder fazer exemplos, né? Mas qualquer dúvida, tá lá no fórum, põe essas dúvidas lá. Beleza? Vamos para uma coisa contrária. Agora eu tenho aí, ó, já tenho, vamos dizer assim, as componentes do meu movimento. E eu quero saber minha resultante, o quanto que ele andou de verdade. Tá? Então, ó, um navio localizado em uma ilha cuja posição é a origem do sistema de coordenadas. Então, aqui, ó, coordenadas, né? Tá aqui, ó, norte e leste, tá? Norte no eixo Y, leste no eixo X, né? Se ele viajar durante 3 horas para a direção norte, ou seja, ele deslocou em Y, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, delta Y, ou seja, variação das minhas posições em Y, tá? Com velocidade de 10 km por hora e depois ao andar para o leste com velocidade de 20 km por hora durante 2 horas, a que distância ele estará da sua posição inicial, tá? Muita gente às vezes vai confundir. Então é só eu somar delta Y com delta X, eu vou ter a direção que ele vai estar. Não, qual que é a direção que ele está? Essa daqui, ó. Essa é a minha direção.
tá? Essa é a distância, não sei se eu coloquei delta T ou delta S. Esse aqui, vou botar aqui, delta S. Qualquer coisa eu apago e faço de novo, tá? Então esse é meu delta S. Esse foi meu deslocamento. Essa distância que ele está do seu ponto de origem, que foi bem aqui. Então vamos calcular, né? Só que, olha o pequeno probleminha aqui, olha o peguinha. Ele não deu delta X e não deu delta Y. Ele não deu os meus deslocamentos. Ele deu velocidade e tempo. E se a gente juntar velocidade com tempo, nós temos deslocamento, não tem? Por quê? Olha lá. Ó. O que é a velocidade média? Delta S sobre delta T. Então vamos fazer. Ó. Velocidade em Y é delta Y sobre delta TY. O tempo que ele andou em Y. E velocidade X é delta X sobre o tempo que ele andou no meu eixo X. Então, para delta Y vai ficar, né? Eu vou passar aqui multiplicando, né? Desse lado aqui, ó. Então eu vou pegar delta TY, passo para o lado multiplicando, vai ficar VY igual a TY. Então fica 10 vezes 3 dá 30 km. Então ele andou 30 km na minha direção norte. E em Y, em X, desculpa, ele, né, andou durante 2 horas com a velocidade de 20 metros, ou 20 km por hora. Então, um total de 40 km. Agora sim eu posso fazer, né, encontrar a resultante, encontrar o tanto que ele andou. Vamos lá, ó. Botei D, tá? Não tem problema não, pode ser delta S, pode ser D, né? Então meu vetor D vai ser aquele módulo. Ué, professor, por que você não vai utilizar a regra do paralelogramo? Vai utilizar a regra do polígono? Porque aqui, ó, tem um triângulo de quantos graus? Um triângulo retângulo, né? Formou um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, um ângulo reto que é ocasionado pelos meus dois vetores. Então, basta fazer, né? 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado 1.600. Então, somando os dois deu 2,5 ou 2.500. Extrai a raiz de 2.500, eu tenho que a distância foi de 50 km. Então, ele está da sua origem 50 km, mas na verdade ele andou quanto? Ele andou 70 km. Lembra daquela coisa de eu falar assim para vocês, quando a gente começou a falar de velocidade média lá no começo do ano, né? Eu dei a definição para vocês de trajetória e deslocamento. Trajetória é o caminho que a gente vai fazer, certo? E o deslocamento é o tanto que a gente sai do nosso ponto de origem. Tá aí um exemplo, né, uma situação onde eu tenho uma trajetória diferente, né, um tamanho de trajetória diferente do meu tamanho do meu deslocamento. Então, meu deslocamento real, né, lá do meu ponto de origem foi 50 km. Só que a minha trajetória total foi de 70 km, tá? Gente, caso vocês não tenham entendido, tá? Dá uma revisa novamente, qualquer coisa, ou se não dá um okzinho lá no fórum, tá? Avisa lá no fórum, ó, professor, eu não entendi, né? Me ajude aí, eu tento ajudar. Eu sei que essa matéria é difícil, é complicada, né? Mas antes de já falar que não entendeu, tenta fazer, tá? As atividades, não conseguir, vocês podem falar comigo ou podem ir atrás de outras videoaulas no YouTube e tudo mais, beleza? Nós vamos ficando por aqui, né? Nós falamos sobre vetores. Essa aula será, né? Lembrando você, está sendo postada no dia 22 de abril. Eu vou produzir, na semana que vem nós já vamos começar a falar, né, dos movimentos em duas direções, que são movimentos circulares. Nós vamos falar de lançamento de projéteis também, né, que é o meu lançamento oblíquo, né, que é um caso onde eu faço uma parábola, ou um lançamento horizontal e tudo mais, tá? Então a gente vai ver, eu vou traz uns recursos um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais modernos, para que nós possamos ter um entendimento um pouco maior, beleza? Fique com o Jeová, até mais.